Se você, assim como eu, é protestante, é cristão, é evangélico, como vocês podem chamar também, esse vídeo é de extrema importância. Nesse momento, a população protestante em especial no nosso país, e mais especial ainda, a população cristã protestante pentecostal nesse país, tem sido utilizada por um grupo de pastores que fazem parte de uma suposta máfia gospel, como a gente viu recentemente no MEC, para poder obter interesses pessoais, financeiros, diante da mobilização que estes conseguem promover nas suas igrejas. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui agora, porque recentemente, no maior evento da Assembleia de Deus que tem no nosso país, o representante maior da igreja, digamos assim, declarou seu apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro como pré-candidato. E entendam por que essa informação é relevante, porque o Bolsonaro quer criar praticamente um Estado teocrático brasileiro protestante, onde somente os amigos do presidente Jair Messias Bolsonaro seriam aqueles beneficiados. Até porque, como andou falando um pastor recentemente por aí, segundo denúncias, me ajuda que eu te ajudo. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que pode colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, e por apenas R$ 7,99 por mês, vocês colaboram com o nosso trabalho, que é um trabalho independente. E para você que pode ser apoiador também do nosso canal de outra maneira, que quer ajudar a gente a bater a meta do Apoia-se aqui, clica no link que está na descrição desse vídeo, é o nosso Apoia-se, e a partir de R$ 5 você pode colaborar com qualquer valor para que esse canal continue existindo de forma independente e produzindo conteúdo para vocês todos os dias. Além disso, você pode colaborar também diretamente com o nosso Pix, que é esse aqui, ó, ohistoriadoroficial@gmail.com. Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre a influência que o presidente Bolsonaro tem exercido dentro de algumas instituições religiosas. Muito se falou há um tempo atrás sobre a tal sugestão da cristofobia, que nunca aconteceu no Brasil, e isso é um motivo mais do que óbvio. O próprio censo aqui que eu vou deixar para vocês acessarem, feito pelo IBGE recentemente, mostrou que a população brasileira que se enxerga como cristã, por exemplo, cristã católica, seria de cerca de 123 milhões de pessoas, e a população que se considera evangélica seria de cerca de 42 milhões de brasileiros, ou seja, cerca de 170 milhões de brasileiros aproximadamente que se consideram cristãos, dados aí as suas determinações católicas ou protestantes. Então é quase que impossível dizer que existe cristofobia no Brasil. Eu diria que é impossível dizer que você no Brasil hoje tem um processo de cristofobia, ou seja, uma perseguição a cristãos das mais diversas aí denominações. E quando a gente vai para mais a fundo entender os motivos pelo qual essa narrativa tem ganhado força, tantos pastores têm se confundido aí com o cargo de liderança religiosa e manipulador político ao mesmo tempo, já que muitos dos pastores que a gente tem visto no nosso país hoje, que deveriam utilizar o seu púlpito para mera e exclusivamente encaminhar, transmitir, passar e interpretar a palavra de Deus, tem hoje se envolvido em processos políticos tão complicados que até tem se tornado ali figuras praticamente que narcisas. Colocam imagens ali dentro da Bíblia como se fossem quase que representações divinas, pedem barras de ouro, já que o ouro é um metal sagrado para alguns pastores que fazem parte da máfia gospel, e segundo também figuras ligadas à política de alguns municípios aí, teve até pastor que chegou a dizer o seguinte: me ajuda que eu te ajudo, em uma linguagem mais direta, solta o faz-me rir pra mim, que eu peço ao presidente para liberar o faz-me rir lá pra você. Ah, Carlito, mas de onde é que você tá tirando isso? Da boca do próprio ministro Milton Ribeiro, ou melhor, ex-ministro, já que por causa dele o presidente Bolsonaro supostamente teria queimado a cara, que ele disse que botava a cara no fogo pelo ministro, que renunciou depois de denúncias ali, que comprovava sua relação com pastores apontados em esquemas de corrupção. Então fica claro que o presidente Bolsonaro interveio de alguma maneira junto com o ministro da Educação para beneficiar os pastores aliados ali, e por coincidência, esses pastores aliados eram pastores aliados da Igreja Assembleia de Deus. E eu vou trazer para vocês aqui essa informação que foi divulgada pelo censo do IBGE, e alguns dados desses aqui, que são de 2010 também, mostram essas informações, tanto do número de católicos e protestantes que eu trouxe aqui. Mas quando você vai, por exemplo, para um número de cristãos protestantes que seguem a doutrina protestante pentecostal, né, a linha pentecostal, o número hoje seria de cerca de 25 milhões de cristãos. Os próprios membros ali da doutrina protestante alegam que esse número já seria de mais de 60 milhões. Eu também acredito que esse número hoje seria de mais de 60
milhões. E somente de pessoas ligadas à Assembleia de Deus, você tem cerca de 12 milhões. E detalhe, figuras ligadas à Assembleia de Deus têm dito que na verdade esse número está errado. Que a Assembleia de Deus hoje teria entre 18 e 20 milhões de pessoas que se declaram como protestantes, pentecostais, ligados à Igreja Assembleia de Deus. E aí agora vem a grande resposta para a pergunta que muita gente se faz. Carlito, por qual motivo, mesmo tendo essa conduta que o Bolsonaro tem tido, existem pastores apoiando o presidente Bolsonaro? Tá explicado. Imagina você aí que é uma liderança relevante, importante, e que consegue mobilizar 20 milhões de pessoas a seguir aquilo que você acredita, ou pelo menos a levar a grande maioria a pensar naquilo que você pensa. O exemplo é o que aconteceu na eleição de 2018. A quantidade de protestantes que em tese conhece a Bíblia, que em tese sabe o sofrimento que Cristo passou, o menino Deus, que em tese quer que a gente viva realmente a imagem e semelhança do que foi o cristianismo apoiando o presidente Bolsonaro, que em entrevista em 2002 deixou claro que não é protestante, é católico, e que mesmo sendo católico não é frequente, que vai casualmente à igreja. Se bobear, o presidente foi mais à igreja nesse período que ele está no cargo de presidente da República do que em toda a sua vida. E aí a gente vê situações complexas como a do próprio líder, se a gente pode dizer assim, da Assembleia de Deus, em um evento recente da Assembleia Geral Ordinária feita pela CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, um dos eventos mais importantes e tradicionais da igreja. A gente viu lá a figura do pastor José Wellington Bezerra da Costa dizendo que o presidente Bolsonaro é o pré-candidato da igreja, é o nosso pré-candidato, ou seja, ele reverbera essa mensagem para cerca de 18 a 20 milhões de pessoas, segundo eles, e pelo menos 12 milhões, segundo o IBGE. E aí ele segue ainda querendo correlacionar o canalha que ocupa a cadeira de presidente da República com qualquer princípio da cristandade. Olha o que ele chega a dizer aqui, ó. O Deus a quem ele honra, isso aqui tá no UOL, vou deixar para vocês também aqui no primeiro comentário fixo. O Deus a quem ele honra, com certeza o honrará no próximo mês de outubro. E agora a gente consegue entender aí por que na idade moderna, por exemplo, se teve tanta relação ali entre igreja naquela época católica e lideranças políticas, benefícios individuais. Naquela época, como eu disse para vocês, se chegava a ouvir que só se deve ter uma única lei, um único rei e uma única fé. É basicamente o que o Bolsonaro tem tentado criar, quase que um Estado teocrático. Hoje no mundo a gente tem basicamente duas nações que ainda são teocracias. Eu até falo sobre elas no meu livro Falando de Política Sem Politiquês, que o link também está aqui no meu comentário fixo, que são o Vaticano, onde o Papa ele é o chefe de Estado e o chefe religioso, e o Irã, onde acontece a mesma coisa com o Ayatollah. Então é lamentável a gente ver toda essa situação. Em uma idade contemporânea, a gente está vivendo um absolutismo contemporâneo, porque o presidente da República, que seria o equivalente no passado ao rei, está tendo um endosso de grupos de religiosos, dizendo que aquele é o abençoado por Deus, que se ele está fazendo aquilo é porque ele é ungido de Deus. Tem até um pastor do Rio de Janeiro que me processou recentemente, que já falou mais de uma vez que o Bolsonaro é ungido. Até as falas que se dizia durante o absolutismo monárquico têm se citadas de novo agora durante o absolutismo contemporâneo bolsonarista. O que me deixa triste de tudo isso é que muitos de vocês que estão na igreja aí, que vão ouvir uma palavra de conforto, que vão buscar esperança numa vida tão complicada que a gente tem passado ultimamente, não sabe ou não entende às vezes que está sendo manipulada por uma figura religiosa que por trás às vezes é envolvida com um monte de podre. Recentemente aqui em Aracaju foi revelado, dentro de uma igreja muito conhecida, inclusive a igreja que eu congregava, não essa igreja em si, mas a igreja que eu congrego, quando eu vou frequentar a igreja, eu não frequentava necessariamente essa unidade, mas eu sou dessa igreja. Descobriu-se que tanto o pai quanto o filho, pastores, eram envolvidos em escândalos ali de abuso supostamente contra mulheres. E todo dia surge um novo caso disso. E essas figuras sempre estão ligadas a quem? A família tradicional brasileira, ao bolsonarismo e ao João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu até brinco aqui no canal dizendo que a gente criou aqui o tal Jair 8,32, que é bem simples. Omitireis a verdade, pois a verdade vos prenderá. É isso que está acontecendo durante a gestão do presidente Jair Messias Bolsonaro. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem. Se inscreva no nosso canal, deixa like, me siga aqui nas plataformas digitais, Instagram, Facebook, TikTok, para que a gente continue crescendo aqui. Comente embaixo para engajar esse vídeo. E se você é cristão, protestante ou católico, abram os olhos. O seu instrumento de crença
Não é o que é dito na homilia pelo padre, não é o que é dito no sermão pelo pastor na igreja, e sim o que está nos escritos sagrados. Se você saiu da igreja com qualquer tipo de dúvida, porque você achou que a fala do pastor não condizia com o momento que você estava passando ali na igreja, ou que não era o papel do pastor falar aquilo, se você saiu da igreja católica também, a mesma coisa aconteceu com o padre, abra a Bíblia e a leia e tire a sua própria interpretação, tá bom? Deixa like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, porque como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.